convidar o nosso companheiro Carlos Alberto Braga, que fará por nós a palestra da tarde com o tema Render Graças, e que com muito carinho aceitou o nosso convite mais uma vez. Seja bem-vindo, Carlos Alberto. Jesus te abençoe. Você tem até 16 e 15. Bom, pessoal, que bom estar de volta. Boa tarde a todos. O Rafael vinha sempre falando boa tarde. Fala de novo para eu ouvir. Boa tarde. É isso aí. Vontade de voltar a ser criança. Pessoal, sejam todos bem-vindos, sejamos todos bem-vindos na casa de Sheila. Sempre é um motivo de muita satisfação, muita alegria estar com vocês nesse espaço que tem prodigalizado tantas bênçãos para tantos corações há décadas. Eu sempre, por compromisso moral da gratidão, inicio as minhas singelas participações, sempre recordando aquele momento inicial, que pode parecer um pouco com de alguns de vocês. Em 1987 eu subi essas escadas pela primeira vez. E minha vida nunca mais foi a mesma. O mundo mudou. Eu agradeço a Deus. E agradeço ao meu querido Antônio amigo pela oportunidade de estar aqui com vocês. Nós vamos trabalhar o tema que, por sinal, é muito sugestivo. E após assistir o nosso companheiro no primeiro horário, eu vou mudar completamente o meu roteiro para ele. A introdução dele não pode ser perdida, ela tem que ser aproveitada. Mas eu começo perguntando, lembrando que o tema é render graças, dar graças, agradecer. É uma oração, não é? Não é assim? A oração pode ser um pedido, um agradecimento, um louvor, não é isso, Pedro? Nosso filósofo aqui que está fiscalizando se eu vou errar alguma coisa. Obrigado, Pedro, me ajuda aí. Pois bem, nós estamos num cenário, nesse momento tão especial da nossa trajetória evolutiva, num momento único. Estamos numa casa espírita. Eu tenho por hábito também perguntar para o público, para os amigos, por que nós viemos aqui? Já ouviram o Carlos Alberto perguntar isso? Fred. Mas na verdade eu pergunto para mim mesmo, por que eu vim? O que eu estou fazendo aqui? Qual que é o significado? Porque em nível filosófico nós devemos questionar o tempo todo qual é o sentido da vida. Quando mergulhamos na história, na antropologia, na sociologia, na teologia e etc., nós tentamos procurar desenvolver a equação que explica o princípio, o meio e o fim. Esse é o papel da ciência. Aliás, a ciência foi desenvolvida para vencer a treva, o obstáculo, e nos trazer um pouco de conforto, de prazer, de segurança. Não é? Então, qual é o sentido da vida? Por que eu acordei hoje? O que me fez despertar hoje? Certo? Bom, nós temos uma virtude, um potencial que a gente trabalha, que é o da onipotência. Não se assustem.
Nos atributos da divindade, Deus é onipotente, Ele tem todo o poder. E você também tem isso dentro de você, porque você foi criado por Ele. Bom, partindo do princípio que você acredita em Deus. Se não, me perdoe, mas eu preciso percorrer essa senda. Porque o fundamento da doutrina espírita é Deus. Se tirar Deus, fecha o livro e vamos embora. E o outro princípio que a doutrina espírita trabalha é o Espírito, a essência divina. Vejam bem, se nós não trabalharmos, desenvolvermos o assunto espírito, e espírito imortal, mas que foi criado um dia, surgiu, filosoficamente disse Deus haja luz, você nasceu, ponto. Muito obrigado, estou em paz, legal, valeu. Então você é o espírito. O meu amigo Antônio, agora sério, é um espírito. Todos somos espíritos. Legal, comunidade. Bom, se somos espíritos, então significa que o materialismo aí fora não tem espaço, porque ele vai trabalhar limitando, dizendo que você é apenas uma alma, um ser pensante. Aí vem as teorias. E o pensamento é realizado pelo seu cérebro. Bom, e aí significa, por conclusão positivista, que tudo começou no berço e vai terminar na mesma vala comum, o cemitério. Isso quando, né? Começou no berço, termina no túmulo. Legal? Isso é materialismo. Então observemos, nós vamos trabalhar com os fundamentos da imortalidade. Olha que legal, essa é a novidade. Você é imortal. Highlander? Não, você é imortal mesmo. Você não vai morrer. Bom, a ciência nos ajuda a trabalhar com uma lei divina, que é a lei da fisiologia. Você lida com esta lei. Ela é divina, ela é natural. O seu corpo. Você estuda o seu corpo? Ou você só fica na internet pesquisando as raízes? O que é bom, o que não. Você estuda, você interpreta os sinais que o seu corpo te dá. Não só da preservação, da manutenção, das sensações, mas o seu corpo te dá um sinal. Então nós lidamos com essa lei fisiológica, ok? Pois bem, aí voltando para o cenário espiritista. O espiritismo vai dialogar conosco para estudarmos também uma outra lei divina, que é a lei moral. Opa! Então observe aqui, princípios que estão sendo amarrados. Então voltando, fundamento, Deus, o Espírito, imortalidade, pode-se abrir um leque, mas eu estou resumindo. Então somos imortais, não somos eternos, Deus é eterno. Ou seja, Ele não tem princípio nem fim. Você teve um princípio. Porque se Deus tivesse um princípio, Ele não seria Deus. Ele partiria de alguma coisa. Alguém teria o criado, concorda? Opa, começa uma disputa aí, igual aquela que tem na sua casa. Quem é mais bonito, mais inteligente, quem ganha mais, não é? Quem mamãe gosta mais, papai gosta... Entenderam essas disputas materialistas? Não. Esse cenário fica lá em casa. Bom, então dentro desse princípio, o Espiritismo vai nos revelar um outro fundamento fantástico. Sensacional. Não é teológico, ele é prático. Jesus. Por que não é teológico? Porque Jesus da cruz, das religiões, ele começa a ser ressignificado. Vejam bem. Porque ele é um espírito que foi criado como você. Ele é seu irmão. Não foi isso que ele disse? Se você não concorda, #Jesus não concorda. O senhor falou, o senhor pregou uma fake news.
Não, ele falou que nós somos reconhecidos, inclusive, como discípulos, se muito nos amarmos. Está aí o preceito, amar. Aí ele diz, Pai Nosso. Bom, se é Pai Nosso, significa que ele está num contexto, que nós também estamos. Mas o interessante, porque ele também disse que ele é um mestre. Quando o jovem disse que ele era bom, ele não aceitou adjetivação, qualificação, nada disso. E até hoje a gente não entende. Por que ele não aceitou? Porque reconhecer a bondade também é virtude, não é presunção. Você reconhecer que você sabe alguma coisa, isso é um despertar consciencial para o que você faz. Eu sei manusear um livro, eu aprendi, e ninguém me tira. Isso é uma virtude, isso é um conhecimento, isso é uma habilidade, ok? Pois bem, arrogância, vaidade, é quando a gente sai do limite do razoável. É quando a gente entra no supérfluo. E Jesus veio ao nosso encontro para falar sobre necessidades, limites, relação. E o interessante, porque ele não falou nada de diferente do que muitos falaram. Nós podemos listar. Podemos falar de Sócrates, não podemos? Eu gosto de citar o Sócrates, e tem diálogos filosóficos que especulam dele nem ter existido, não é isso? Que na verdade foi Platão. Não. Depois a gente conversa, né, Pedro? É melhor. O certo é que Sócrates repetiu várias vezes, se ele não existiu, não tem problema, mas que foi compartilhado nas redes sociais na Grécia Antiga, uma frase que estava esculpida no templo de Delfos. Conheça a ti mesmo. E foi Jesus responde, ele fala assim, um sábio da antiguidade vos disse. Quando ele se referia a Moisés, ele fala assim, o que está escrito na lei? Eu não vim destruir a lei. Bom, se ele não veio destruir a lei, então ele está dizendo que essa lei é boa. Mas aí ele dá um toque importante. Mas dar-lhe cumprimento. Quando um jovem perguntou para ele, depois eu converso com você, pode ser? Eu te respondo. Porque eu não posso perder o raciocínio. Hashtag em paz, feliz, amigo. Tamo junto. Continuando. Quando ele, o Senhor, aponta um diálogo, ele desenvolve um raciocínio com os amigos, com os discípulos, aproxima-se um jovem e pergunta, Senhor, como fazer para ir para o reino dos céus? Aí ele vira para o jovem e fala assim, aliás, um detalhe, eu não posso perder. Bom mestre, bom é o Pai que está no céu. Lembra que eu comecei a falar sobre a adjetivação? Ele não aceita o título de bom. Ele transfere. Bom é o Pai que está no céu. Porque tem todo um sistema de transferência, o ego que se manifesta para ficar pertinho, juntinho, amiguinho, aí eu consigo o que eu quero. Você pode dialogar sobre vários aspectos. Mas o que é importante é o seguinte, ele está fazendo o jovem pensar. Bom não, bom é o Pai. Eu vim em nome do Pai, fazer-lhe a obra. Mas se eu falasse de mim mesmo, o meu testemunho seria verdadeiro, mas é melhor não, vou falar do testemunho que é de Deus. Ok. Mas o jovem queria saber como fazer para herdar a vida eterna. Aí Jesus é sensacional na sala de aula. Com muito carinho, ele olha para o aprendiz e fala assim, o que está escrito na lei? E como você lê? Ponto. Primeiro ele pergunta, você, o que está escrito lá? Você pode até repetir, textualmente ou não. Mas eu quero também saber como que você lê. Porque isso é que vale. Porque o que está escrito na lei, eu também sei. Você está vinculado à lei?
Mas e aí? A lei é um conceito, é algo abstrato, é uma doutrina que falaram que é boa, falaram que o Espiritismo é legal, eu vou lá saber. Estou aqui talvez há anos sem entender direito qual é a proposta espírita. Pode acontecer. E não tem problema, faz parte do aprendizado de cada um, porque inclusive falta métodos, falta didatismo, e nós reconhecemos os limites das exposições e dos sistemas de divulgação. Mas é o melhor que nós podemos fazer. E eu me incluo como alguém que estou aqui há algumas décadas. Estou quase aprendendo alguma coisa. Mas como é que você lê a lei? Como que você lê a lei? Observem. Depois que o jovem repete, ele fala assim, então tá, então faz isso e viverás. Sai do conceito, entra na experiência. Porque o que vai fixar, o que vai garantir, o que vai perpetuar, o que vai reproduzir, o que vai engravidar, o que vai gestar, o que vai nascer num parto divino, é a experiência. Porque aí você sai do conceito e começa a viver o processo. O aprendizado se dá nesse território. Agora, o legal também é o seguinte, que no Espiritismo, Kardec pergunta aos espíritos sobre a referência. Afinal, Kardec era um filósofo. Ele conhecia as escolas, as tradições. E se vocês observarem, os filósofos aqui, nós temos alguns presentes, que conhecem vários setores da filosofia, inclusive da filosofia materialista, vocês vão encontrar todas essas escolas distribuídas dentro de O Livro dos Espíritos. Então, o intelectual que mergulha fica admirado. Mas peraí, isso aqui é John Locke, isso aqui é Rousseau, tem até o Voltaire, isso aqui é Platão, isso é Sócrates, isso é Parmênides, Epicuro, não é? E aí a gente vai passeando, aqui tem Tomás de Aquino, aqui tem Aristóteles, só que não tem nomes, embora com assinatura para dizer o seguinte, aqui existe um grupo que colabora, representantes de todos os setores. Mas por que aqui, nessa resposta do Livro dos Espíritos, não fala que é igual o pensamento de tal filósofo? Porque quando você cita uma escola, você cria resistência daqueles que frequentam um outro nível do pensamento. Pegaram a lógica? Que sensacional, porque o Espiritismo não é doutrina de homens, de personas. A proposta do Espiritismo é estudar o Espírito. O nobre amigo falou de um aspecto do Livro dos Espíritos que trata de assuntos da área da ciência. Exatamente para nos projetar, depois da reflexão do mundo físico, chegarmos no lugar que realmente nos importa dentro de um cenário espiritista, que é estudar a moral. Puxa vida, que passeio, hein? Mas eu preciso de explicar algumas coisas para a gente entrar dentro de um contexto, inclusive para entender o porquê do tema. E tem situações, Joelma, que eu falo muito mais da introdução do que do próprio tema. Para chegar no final e falar para o pessoal, o tema, estuda em casa. Por quê? Porque ninguém veio aqui para receber o peixe pescado. Ah, Casalberto, mas é melhor, TikTok, rapidinho, nós somos da era do know-how, não tenho tempo, reunião tem que ser em pé. Não é o assunto, não é a postura, não é a condição de se estudar o espírito. Ponto. A definir que precisamos ter paciência, método, preferências, o lugar adequado, com aquelas pessoas que facilitam e não com aquelas que dificultam, até em nome da virtude. Até em nome do Espiritismo eu posso criar um grande problema para se estudar o Espiritismo. Então, observemos, Deus, o Espírito
imortalidade, falei de Jesus. Jesus é revelado pela espiritualidade para um professor de filosofia e ele nos encanta quando ele nos apresenta num diálogo popular, falando que Jesus é a referência, não teológica, deística, mítica, não. Jesus, o modelo, o professor. E o legal é que é um professor muito querido, porque ele não está muito interessado na sua cognição. Como que você vai interpretar? Isso não é papel dele. Ele se apresenta como um amigo que caminha junto. O médico falou para você fazer exercício físico, né? Aí a gente empolga, vou dar a volta na Lagoa da Pampulha, Jesus me ajude. Não. Ele pode ir com você, mas ele não vai te ajudar. A volta na Lagoa da Pampulha depende da sua vontade, do seu esforço, da sua preparação e etc. E vai te fazer bem. Num determinado momento que você cansar, ele vai dizer assim, vai, persevera. Eu venci o mundo. Jesus, atleta, nunca vi falar, Carlos Alberto, interna. Não, é porque ele não precisa de queimar caloria, porque ele já pratica o esporte da alma. Espera aí, tem esporte da alma? Emagrece que nemzinho, igualzinho, emagrece. Qual que é o esporte da alma, você sabe? Prática do bem. Captou? Fácil. Não precisa de personal training, não precisa de academia, não precisa de gastar dinheiro, basta que você entenda que é importante. Entenda? Sim. Você tem que chegar nessa conclusão. Você não vai praticar o bem só porque alguém te disse que é bom. Não tem sentido. Eu vou ao centro espírita porque me falaram que lá disseram que tem milagres aqui, prometeram alguma coisa. Olha, não se decepcione. Mas o que o Espiritismo vai falar é que o milagre é você existir. O milagre é a vida. E tudo depende de você, para que a vida receba as cores de um quadro maravilhoso. E o nobre companheiro, eu olhei para ele, lembrei que ele falou das cores. Todas elas têm sua importância. Eu adoro repetir, igual papagaio. Filosofia ensina que a beleza está em harmonizar contrastes. Isso é beleza. Você pegar o amarelo, conjugar com o branco, depois você conjuga com o lilás e etc. Aí você pinta o quadro da vida. E o pintor, o artista, abrangendo agora, ele vai fazer sempre de um jeito muito especial, ele vai colocar sensibilidade à prova. E jamais vai se dar por satisfeito. Alguém já pintou um quadro? Alguém já fez alguma obra de arte? Eu tentei várias vezes na escola. Você lembra quando punha a gente para mexer com argila? As minhas sempre davam errado. Mas eu sempre pensava, a próxima vai dar certo. Então subentendo que um Michelangelo, fui longe, hein, Fred? O Michelangelo, ao observar a obra pronta, e dizem que ele foi até o Aleijadinho. Um dia a gente vai confirmar se foi ou não foi, isso não importa. O interessante é que o estilo é o mesmo. Viveram em épocas diferentes. Mas se você fizer uma entrevista com ele no além-túmulo, ele vai dizer, eu nunca me dei por satisfeito. Sabe por quê? Porque o artista vislumbra, imagina a obra no mundo platônico, né, Pedro? Eu pergunto para ele, se eu falar alguma coisa, ele me corrige em público. Então ele vai para o mundo das ideias, Platão. E ele tem que dar forma para essa ideia. Então ele vem para o mundo sensível. Jamais você vai fazer como você idealizou. A ideia é que você se motive para fazer, para voltar a refazer, quantas vezes forem necessárias. E nós vamos observar que nenhuma das peças vão ser iguais.
Sempre vai ter alguma coisa e um detalhe que nos chamou a atenção. E nesse cenário, então, eu estou dialogando com vocês com o universo mental, que existe um departamento intitulado imaginação. Olha que legal. Tem a vontade, tem o desejo, são coisas distintas. Desejo dialoga com sensibilidade, com sensações. Vontade é a dinâmica que impacta, que gerencia, que coordena, que faz acontecer, que aperta o software para que a máquina funcione. Esta é a vontade. Bom, se você não concorda, vai uma dica. Evangelho de Lucas, quando disseram, glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens e às mulheres. Que hoje em dia tem que, né? Não entende-se só homens, porque se falar assim é machismo. Aí a gente faz uma ramificação na sociedade para confundir todo mundo e perde o sentido porque discutiu um monte de coisa que não tem nada a ver. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens de boa vontade. Então significa que a vontade pode ser boa ou débil, frágil. Opa, então peraí. Então Jesus é um dos princípios? Sim, fundamento. Porque ele é o arquétipo que modela. Ele é um professor que ensina, que valoriza todas as escolas do bem, que sugere o belo e o justo, porque ele, agora há uma informação espiritista, ele é o gestor de um grande empreendimento. O planeta Terra, mas também ele é um dos coordenadores de um empreendimento chamado você. Então existe micro, você falou do grãozinho de areia na praia, achei tão bonitinho. Então nós somos grãozinhos de areia, mas extremamente importante, porque senão não tem praia. Então ele é o gestor de um grande empreendimento que você faz parte, ok? E como modelador, ele cresceu, adquiriu experiência e ele representa tudo que está dentro de você dinamizado. Por que você reencarnou? Lembra que eu fiz a pergunta? Por que você veio ao centro espírita? Por que você reencarnou? Qual o objetivo da encarnação? Deus vos impõe a encarnação com o fim, adoro isso. Em Minas fala assim, adoro de paixão. Olha que bonitinho. Ok, vamos sair de Minas, vamos para o universo. Deus vos impõe a reencarnação com o fim de vos fazer progredir. Sensacional. Então significa que você nasceu, você foi criada. Não, você foi criado, espírito. Que você não é mulher. Eu não sou homem. Eu estou homem, você está mulher. Fechou? Em paz, estamos juntos? Porque quando eu digo você é mulher, eu estou nominando, eu estou limitando. É a mesma coisa dar nome a Deus. É limitar a obra e a plenitude que ele representa. Aí, então, já que eu entrei nessa linha, significa que eu tenho homem e tenho mulher na minha intimidade. Polaridades. E aí eu volto para Jesus. O que ele é, na verdade? Ele é um espírito que atingiu um grau evolutivo que ele desenvolveu a razão o homem. Simbolicamente, por favor, ala feminina, não joguem tomate. Porque vão falar, a mulher não tem razão. Gente, Totonho, a mulher sempre tem razão e manda quem pode, obedece quem tem juízo. Beleza? Estou em paz com vocês? Posso voltar para o cenário greco-romano dos filósofos? Então vamos para o estoicismo. Então você tem homem, ou você tem razão e sentimento, mulher sentimento. Fechou? Eu escutei essa semana, eu vou dividir com vocês. Por que a gente fala matrimônio?
matrimônio. Vem da matriarca. Porque o que sustenta, o que dá sentido a uma relação é o sentimento. E o matrimônio sugere a dinâmica de um sentimento que reproduz o fruto de um projeto. Olha, você vê que bonito. O que é a alma gêmea na visão platônica? Duas almas que dão as mãos. Não é metade da laranja, Fábio Júnior. Duas almas que dão as mãos para crescerem juntas. Na saúde e na doença. Fechou? Projeto ideal. Olha que sensacional. Então, família que não tem o matriarcado, ela destrói fácil. Mas também uma família que não tem o patriarcado, o homem, simbolicamente representando o patrimônio, a segurança, o trabalho, a proteção. Vejam aí, estou lá no mundo antigo, porque o mundo antigo nos ajuda a pensar nos fundamentos. Porque no mundo de hoje, em que a família foi dissociada pelo materialismo, nós perdemos essas referências e não sabemos nem o que significa matrimônio. Qual é o objetivo de duas almas se comprometerem num casamento? Opa, aí nós voltamos lá nas tradições. Quando Jesus vai falar do reino de Deus, por exemplo, ele conta parábolas, histórias que ele inventava ali na hora, flecha, certeira, na direção magnânima da alma. Ele vai dizer o seguinte, porque a gente tem muita dificuldade de pensar no reino de Deus. Ele fala que o reino de Deus pode ser comparado a um pai que vai celebrar uma bodas. Um casamento. Casamento do seu filho. Vejam bem. Kardec, no capítulo 18 do Evangelho segundo o Espiritismo, ele faz um comentário sobre essa parábola. Essa frase para mim já é suficiente. Ele diz assim, que Jesus compara o reino de Deus a uma bodas, a uma celebração em que tudo é ventura e alegria. Espera aí, mas o reino dos céus comparado a uma festa? Aí, naturalmente, imagine o povo daquela época, os judeus sob o domínio romano, a rebeldia, a ignorância, a violência daquele período. Pensem aí. Não olhe para a história com os olhos de hoje, pelo amor de Deus. Porque senão você vai ser preconceituoso. Porque senão nós vamos usar um arbítrio indevido. Olha como o mundo era. Gente, nós viemos de lá. E funcionava daquele jeito porque assim era possível. E foi assim que nós desenvolvemos e chegamos agora. Então nós temos que olhar para a história com bondade, com alegria, pela conquista auferida, alcançada. O reino de Deus comparado a uma festa. Aí a gente começa a entender algumas coisas. Quando Jesus fala do reino de Deus, que precisamos de nos preparar para participar dessa festa, porque o Senhor sai a convidar muita gente. Pensa bem, o condado vai casar o filho do rei. Convida todo mundo. Aí ele chamou para a festa. Quem que não queria ir na festa do filho do rei? Imagine só. Só que teve gente que falou assim, não, eu tenho mais o que fazer, não vou não. Aquele povo lá é muito metido. E muitas pessoas foram, sendo que algumas não estavam preparadas para estar ali, porque não tinha veste, a veste adequada. Imagine você ir num casamento com a roupa do baba lá do futebol, né? E quem joga futebol sabe, né, Totônio? A gente vai todo avacalhado mesmo. Se assustar, vai com a roupa de pijama. A mulher fala assim, meu Deus, você vai sair na rua assim? Não, vou ali para uma pelada ali com os amigos, jogar um futebol. A definir o quê? Que nós precisamos de usar uma veste. Mas é por causa do plano social do reino dos céus? Não. E aí a gente começa a observar o seguinte, que Jesus propõe uma reflexão sobre um cenário não externo, mas um plano divino, que está em toda parte, ok. Mas o objeto principal das reflexões
é um cenário que é desconhecido, pouco visitado. Que cenário é esse? Que terra é essa? É a terra prometida. Ah, está lá no Oriente? Está em outro planeta? Tem espírito aí discutindo mundo, vidas em outros planetas. Escrevem até livros. Continuem mais descolado deles mesmos do que se possa imaginar. Porque, na verdade, ele está falando da terra sagrada que é desconhecida, que precisamos de relembrar, por exemplo, dos descobridores que venceram um mar desconhecido, ondas ferozes, e atravessaram o oceano e descobriram essa terra maravilhosa que é o Brasil. 1500, 22 de abril, descobriram o Brasil. Eles foram heróis. Só que quando chegaram nas praias, que não vieram explorar índios e nem sangrar essa terra, por favor. Isso é anacronismo. Também elaboração equivocada, sem fundamento. Eles vieram aqui para cumprir uma missão divina. Eles vieram colonizar essa terra. Eles vieram trazer os fundamentos da família, e etc, 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 etc. Excessos sempre aconteceram em todos os painéis da história. Mas nunca generalize, por favor, porque você está cometendo um erro. Falar que português é isso, que português é aquilo. O português foi o pai. Foi o português que nos deu tudo que nós temos aqui hoje. Ponto. O que vocês acham de nos transformarmos em heróis? Cavaleiros templários, vocês sabiam que os líderes navegantes eram cavaleiros templários? Tem coisas que a gente não sabe. Ou seja, eles defendiam o ofício, a fé. Então, muitos dos desbravadores do mar vieram em nome da fé, sabiam? Observem bem. E agora, o convite é que a gente conheça uma terra desconhecida, que como eles tratavam como ilhas distantes, perdidas no oceano, a terra prometida para muitos, essa terra prometida é o seu coração, é a sua intimidade. E tem mais ou menos 2000 anos que nós estamos pelejando, igual o cachorro que fica tentando morder o próprio rabo, procurando resolver a nossa evolução pautada num Jesus que está num lugar que eu nunca chego. Aliás, é uma região de anjos. E o tempo todo ele fala que ele está dentro. E ele diz que para que nós possamos encontrá-lo, segui-lo, nós precisamos de guardar os mandamentos dele. Guardar os mandamentos é honrar-lhe a memória. Ele deu a vida por você, por nós. E como afirma Emmanuel, ele é o campeão do túmulo vazio, porque os homens, o sistema materialista berço e túmulo, positivista, que engana, que tenta se impor pelo medo, para criar dependência, em todos os sentidos, confundindo e fazendo de tudo para que nós não tenhamos identidade. Por isso, o materialismo, ele vai dizer que tudo vale, que tudo pode, que virtude moral se discute com os religiosos. E, aliás, é melhor tirar os religiosos do caminho, porque eles atrapalham, eles fazem as pessoas pensarem. Não é esse o Jesus. Não é esta a proposta. Aí a gente começa a descobrir o seguinte, que Jesus é um modelo. O modelo a ser seguido, eu tenho que entrar na procissão? Não. Porque dentro do seu coração, vamos para essa terra que você desconhece? Você não se conhece. Por favor, Joelma nunca mais vai permitir que eu volte. Mas eu vou ser ousado. Eu vou dizer que você não se conhece. Porque, na verdade, não sou eu. Somos nós mesmos que estamos admitindo que nós não nos conhecemos. Eu estou falando olhando para o espelho. Se Jesus disse que a senha da evolução está em conhecer a si mesmo, você pode dizer que você se conhece?
E eu vou brincar dizendo, eu conheço a minha mulher. Peraí, tu não conhece nem a você mesmo, vai dizer que conhece o seu marido? De outros carnavais, por sinal. Conhece não. Você está observando a sombra que ele projeta, ou a luz, quando te toca. Mas, na verdade, você está observando uma manifestação, porque ele não é o que ele está fazendo. Você não é o que você faz. A gente julga sim, porque nós estamos perdidos no mar desconhecido. Nós precisamos de entender, na verdade, quem somos, para mudar o contexto e passar a fazer o que nós acreditamos. Desenvolvendo ideias próprias e não ser massa de manobra, cópia-cola, porque assistiu na televisão eu faço, porque fulano veste assim, eu visto também, ele vai no centro, eu também vou, afinal de contas. Não vou deixá-la sozinha, né? Vai que tem lá uns garanhões. E nós vamos nos movimentando como robôs, autômatos. Aí a gente começa a pensar o seguinte, Jesus falou que é a luz, eu sou a luz. Bom, se ele é a luz, ele também falou que você é luz. Vós sois o sol da terra. Então, quando a gente vai conjugando a essência dos ensinos, a gente vai encontrando um sentido. E ele disse ainda que Deus é luz. Está escrito lá na epístola de João. Então, peraí. Deus é luz, ele é luz, e aqueles que me seguem não andarão em trevas, mas terão a luz da vida. Então, peraí, seguir ele é adquirir luz. Mas depois ele fala, você também é sal, você é sal da terra. Sal? Que sal? É para temperar, não estou com fome. Ele está falando sobre a nossa capacidade de flexibilizar, de temperar, de ajustar e ser virtude. Peraí, então luz, que luz é essa? Da CEMIG? Como é que é? Paga a conta? Energia pura? Como é que é a história aí? Aí a gente vai, por exemplo, amarrar com a doutrina espírita na questão 621, quando Kardec pergunta onde que está escrita a lei de Deus? Na consciência. E aí a gente chega na seguinte conclusão, que a vida vai se tornar numa bodas quando nós casarmos com a essência que está dentro da gente. É quando a gente aprender a conhecer a si mesmo e fazer conexão com o que vale a pena. Descobrir os potenciais que estão dentro de nós. E esses potenciais, na verdade, pode ser traduzido como conceito, como código moral de leis. Se eu falei que as leis fisiológicas são leis divinas e naturais, as leis físicas são divinas e naturais, clima, temperatura, eletromagnetismo, eletricidade, gravidade, são leis divinas e naturais. E aí, Jesus vem dizer para nós, numa dinâmica sensacional, através de vários médiuns, profetas, até num corpo doutrinário que é o Espiritismo, quando revela que seremos ou não felizes praticando essas leis morais. Porque elas estão dentro de você, você foi criado com elas. E só é infeliz quem ignora. Só é infeliz quem foge. Só é infeliz quem desconhece a sua capacidade de superar, de vencer, de facilitar, de equacionar. Por isso existem nesse código de virtudes algumas que são fundamentais. E Jesus lista-as. Brandura, bem-aventurados os brandos, bem-aventurados os pacíficos. Bem-aventurados os que têm sede de justiça, porque a injustiça, a prisão, o cerceamento é uma oportunidade para a gente medir a nossa condição espiritual. A dor é um medidor, olha aí o que eu vou dizer, da sua generosidade, da sua amorosidade. E se
o ensinamento é amar a Deus, aonde está Deus? Aonde que está esse Criador? Em toda parte, mas principalmente dentro de você, porque se Ele está em toda parte, você faz parte do todo. Deus não está lá fora, embora Ele dialogue conosco através das leis universais, mas esse Deus lá fora, Ele não está resolvendo os dramas existenciais. Ele está dentro de você. E Jesus é o facilitador para que você entenda que só o amor vai resolver. Só o amor é a força motivadora para que você faça acontecer em nível de virtudes. Então seja humilde. Você é humilde, mas você precisa de aceitar que você é humilde. Você não tem humildade. Você é um todo de virtudes que precisa de sabedoria, de inteligência e que só vai ser adquirida a partir da vivência. Render graças, como nos ensina Jesus, Pai, Pai nosso que estais nos céus, é um hino de graças. Santificado seja o teu nome em toda parte. Senhor, o Senhor está em toda parte, o Senhor é amor, o Senhor é luz. Eu sou luz, eu sou amor. Eu preciso de amar o próximo, mas eu não vou amar o próximo se eu não me amar. Então você precisa de amar a você mesmo. Você precisa de investir, de cuidar com carinho dos seus potenciais. E as feridas serem tratadas, terapeutizadas. Você precisa de se aceitar como você é e não acreditar em projetos que vão fazer de você o que não tem absolutamente nada a ver com os princípios que estão dentro de você. Portanto, você não tem que prestar contas para ninguém no mundo, a não ser para Deus. Porque se você for justo, honesto, amoroso, virtuoso, o mundo vai interpretar você. Mas se você estiver fazendo para que o mundo entenda, você está perdendo muito tempo. Até que você vai cair em si e descobrir que o momento agora é de voltar para dentro. Voltar para dentro e dizer: obrigado, meu Deus, pois eu nunca imaginei que eu podia chegar nessa condição. Você está no ápice. Não pense que você está na vala. O índice de suicídio, vocês sabem disso, alarmante. Afirmam os tratadistas que a doença desse século é a depressão. Chegou a hora de você sair desse universo. Chegou o momento de celebrar a vida. E só o amor nos dá esse passaporte frente. Porque aí os céus se tornam o nosso limite. A infinitude, a misericórdia, o perdão. Seja virtuoso, que a sua vida passe a ter sentido. No mais, teorias, vaidades, parlatórios, e o nosso drama existencial não se resolve. Confia, depende de você apertar o botão, o player, para você ser feliz. Jesus nos abençoe, render graças sempre.